Um olá especial para você neste episódio do nosso Fixcast, o podcast exclusivo do Grupo Fix. E hoje nós falamos aqui dos escritórios de Maringá, escritório do Grupo Fix. E claro, a gente começa aqui também uma série de gravações com mentes brilhantes, pessoas de sucesso naquilo que se propõe a fazer. E hoje nós vamos conversar com o nosso convidado, né? Ele que com certeza também é uma mente brilhante, é um profissional de sucesso naquilo que se propõe a fazer, porque hoje o papo aqui, a gente não vai falar só de estética, nós vamos falar de autoestima, nós vamos falar de confiança, nós vamos falar de mudança de qualidade de vida, porque tudo isso o transplante capilar oferece para quem se propõe a fazer. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Mário Andrioli, ele que é médico, especialista em transplante capilar da clínica Mais Cabelo de Maringá, excelência em extração folicular capilar. Dr. Mário, é um prazer tê-lo conosco neste episódio aqui no escritório de Maringá. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado também à Fixcast pelo convite de estar aqui hoje discutindo com vocês um pouco sobre a minha rotina cirúrgica, rotina na clínica e como eu cheguei nesse nicho. É meio que um papo cabelo aqui, né? A gente vai falar cabelo, sobre exatamente. Autoestima, qualidade de vida, mas também falar do principal objetivo cirúrgico meu, que foi restaurar o cabelo dos pacientes, e a grande maioria dos nossos pacientes são homens, né? 90% do nosso público hoje é um público masculino que, por causa do estresse, do empreendedorismo, querendo melhorar a qualidade de vida, busca uma alternativa mais rápida, segura, que é o transplante capilar. Bem, doutor Mário, a gente vai falar sobre os procedimentos, né, sobre as pessoas que procuram a clínica hoje para poder fazer o transplante capilar, mas vamos iniciar. Mário, médico, a gente sabe que para concluir um curso de medicina, a pessoa tem que se dedicar bastante, estudar bastante, né? E isso não só no período acadêmico, né, mas também antes, também se preparar para um vestibular, né? A gente sabe que passar num vestibular de medicina não é fácil, né, mesmo que seja em instituições particulares, né? Poucas vagas para muitos candidatos. Como é que foi a sua preparação, sua rotina de estudo e por que você decidiu ser médico? Eu acho que desde criança, assim, a gente... É meio clichê falar, né? Eu queria ajudar as pessoas. Como eu não venho de uma família que tinha nenhuma empresa, não tinha um negócio consolidado, meu pai, meu avô sempre falavam assim, filho, você tem que ser médico para se dar bem na vida. Era isso que eles falavam. E acho que isso acabou entrando na minha cabeça até um certo momento ali na minha infância, adolescência. E eu sempre gostei de me relacionar com pessoas e cuidar de pessoas. Certo. E por que não ser médico, tentar fazer medicina? Na época era um curso muito concorrido, tive muita dificuldade, tive que estudar muito para conseguir uma vaga numa faculdade lá em Curitiba. Hoje ela chama Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Eu cursei medicina de 2019 até 2015. Nesse período muito desafiador, de muita dificuldade até mesmo de conseguir concluir o curso, mas graças a Deus deu certo. Eu acabei fazendo residência médica numa área que hoje eu não atuo. Então eu sou um cara que mudo muito. Eu realizei a minha primeira especialização em anestesiologia e atuei um período no intra-hospitalar e buscando, nesse período de muito estresse, que a residência médica, a gente fica de fato confinado dentro do hospital, poucas horas com a família, eu acabei perdendo muito cabelo. E olha que curiosidade, Ricardo, eu busquei em toda a região e tinham pouquíssimas ou nenhuma clínica à disposição para realizar esse procedimento cirúrgico, que era uma novidade no Brasil. Já se fazia há muito tempo o transplante capilar, mas ele era de uma qualidade baixa. Muitos pacientes relatavam, você já deve ter ouvido o termo cabelo de boneca, isso acabou ficando muito no imaginário popular. Todo paciente que chega na clínica hoje pergunta, doutor, eu não vou ficar com cabelo de boneca? Isso acabou ficando por muitos anos. Verdade. Então, lá para 2017, 2018, a técnica FUE ela ganhou mais volume pelo instrumental
tal que foi aprimorado. A qualidade cirúrgica ficou melhor e eu resolvi me aprimorar nessa área. Então em 2019, 2020 eu fiz os primeiros cursos na área de transplante capilar, que já estava tendo um bom desenvolvimento a nível nacional, com bons resultados estéticos, e assim, aí sim abri a clínica Mais Cabelo em 2020 para 2021. Já atuo na área tem 6 para 7 anos e hoje eu sou o CEO de uma rede de clínicas. Nós temos clínicas em Maringá, Curitiba e Foz do Iguaçu. Muito bem, doutor. E assim, você disse que fez residência em anestesiologia. Isso né? mesmo. Por que resolveu atuar especificamente nessa área de cirurgia capilar? Era uma área que no momento, como eu havia dito, foi uma pesquisa de mercado. Eu, como paciente, buscava o serviço e não encontrava ele da maneira adequada. Falei, pera lá, vamos popularizar isso, vamos trazer para o público, vamos conseguir maximizar o procedimento. Então fui atrás de buscar alternativas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e aí acabei realizando pós-graduação, cursos de especialização na área, e aí sim entrei dentro da equipe da Mais Cabelo. Hoje eu sou diretor-geral da marca. A marca conta com 35 clínicas no Brasil, das quais eu cuido de toda a estrutura médico-hospitalar das clínicas. Então cuido dos médicos, protocolos de segurança, protocolos cirúrgicos. E dentre essas clínicas eu tenho 3 clínicas e aproximadamente 100 colaboradores que trabalham ativamente na realização do transplante capilar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que foi com uma situação como paciente até. Você já teve problema de... Meu caso é cirúrgico. Foi feito aqui na clínica com o Dr. Luiz em 2020. Você já foi careca? Já foi. Meu caso é cirúrgico. Espantosa a qualidade da cirurgia, né? Impressionante. Mas não parece. Não parece. Forma nenhuma. Não parece. A linha de cabelo acaba ficando então, na verdade, super natural. Você já é uma figura de marketing. Uma propaganda de cabelo. É isso aí. Então eu precisava, né? Eu tinha entradas muito proeminentes, minha ascendência caucasiana, europeia, italiana, né? Sou de família italiana, então as entradas eram enormes. A minha não é uma entrada, já é saída, né? Não, a tua ainda tá pouquinho perto. A minha tava terrível, Ricardo. A minha tava terrível. Que bacana, rapaz. Agora, doutor, me fala uma coisa. A gente está falando de transplante, né? São homens, principalmente, você já mencionou aí que grande parte dos seus pacientes são do sexo masculino. E você já mencionou aí a questão do estresse, dos negócios, né? A correria do dia a dia. Hoje, sem dúvida, as pessoas costumam se dedicar muito no trabalho, né? E o estresse realmente consome o tempo, e esse tempo as pessoas vão vendo que vão perdendo. Quais são as principais causas hoje que leva à queda de cabelo? Show de bola. Os fatores de risco para queda. Fatores, exatamente. Show, Ricardo. Então nós temos, o principal fator é o genético, né? A calvície ela é classificada como alopécia androgenética. Então nós temos 2 fatores. Um fator relacionado à genética do paciente e outro fator relacionado a hormônios. Então, paciente que tem uma exposição alta a hormônios, como por exemplo a testosterona, e hoje nós observamos que boa parte do público masculino acaba fazendo uso exógeno de testosterona para melhora da qualidade de vida. Então esse é um fator de risco. O próprio fator genético, fatores que levam ao estresse oxidativo celular, então tabagismo, alcoolismo, fatores psicológicos e psiquiátricos também podem promover a queda do fio. E não existe só um tipo de alopécia, existem vários tipos que são classificadas como doenças que cicatrizam o couro cabeludo, que são chamadas alopécias cicatriciais e não cicatriciais. E aí vão para outras patologias que o diagnóstico médico é fundamental no tratamento. Então eu diria para você, o couro cabeludo é um mundo à parte na medicina. Não é o transplante capilar o principal fator resolutivo dele. Nós precisamos fazer um diagnóstico adequado para determinar qual é a patologia, qual que é a doença que aquele paciente tem de fato no couro cabeludo, para daí tratá-lo da maneira adequada. Mas tem um detalhe, boa parte do público masculino de fato sofre com a alopécia androgenética, que é a calvície masculina. E aí sim entra o transplante capilar, procedimento cirúrgico definitivo para resolver esse tipo de problema. Bom, você me disse aí que a calvície realmente ela não é só
questão genética, né? Fatores ambientais envolvem toda ela, né? Não quer dizer, por exemplo, se o pai é careca, o filho vai ter problema com calvície, né? Então, assim, são vários fatores. Me fala uma coisa, doutor, e fala também para os nossos seguidores aí do YouTube, também do Spotify, né, que são as plataformas que a gente sobe os nossos conteúdos. Ótimo. Em que momento que uma pessoa que está sofrendo com a questão da calvície, em que momento que ela deve procurar um especialista, deve ir lá para a clínica Mais Cabelo? O principal momento que a pessoa deve procurar ajuda é a partir do momento que começa a incomodar de fato. Certo. Porque existem muitos pacientes que são carecas e adoram e gostam do estilo de corte raspado e não vem problema nenhum nisso. Se não incomoda, não tem problema, mas a partir do momento que inicia o incômodo é importante buscar ajuda. Não só para realizar a cirurgia, mas para realizar acompanhamento, tratamento clínico, observação do caso, grau de evolução, para daí sim a gente determinar a melhor conduta. Eu atendo pacientes diariamente desde os 18, 17 até os 70, 80 anos. Essa semana nós operamos um paciente de 78 anos. Olha então não tem limite de idade para realizar o procedimento. Certo. Agora, explica pra gente, doutor, o que a gente sempre ouve falar, né? Conversa com pessoas que fez o transplante, né? Tá com aqueles folículos lá implantados, né? Explica pra gente, assim, de uma forma bem didática, né? O que realmente é o transplante capilar e como ele funciona assim na prática? Maravilha. Então, Ricardo, o transplante capilar ele é uma técnica cirúrgica, tá? Ele é realizado por médico com auxílio de enfermeiros. Não é um procedimento que é exclusivamente realizado pelo médico, porque é um procedimento que precisa de várias camadas e a gente precisa de um tempo hábil. O folículo fora do organismo, se ele ficar muitas horas, ele perde a viabilidade dele. Então, de maneira geral, nós temos que ser rápidos, tanto na retirada dos fios, quanto na implantação dessas unidades foliculares. Quase que um transplante de órgão, né? Exatamente. Nada mais é do que um transplante de uma estrutura orgânica de uma região para outra. Geralmente os folículos eles são tirados de regiões específicas do couro cabeludo. Que é a área doadora, né? Que é a área doadora. Isso. Perfeito, Ricardo fez a lição de casa hoje antes do podcast. Então a área doadora, ela vai desde o tragus até a região occipital. A gente faz a retirada de, em média, 25% até 35% dessa região e reimplanta os fios na área da calvária, que varia desde a área frontal até o topo da cabeça, que é chamado scalp médio, e a coroa também. Então nós fazemos a retirada e a redistribuição dos fios. E por que área doadora? Essa área doadora é uma região segura, onde os fios, em maneira geral, mais de 90% deles, não sofrem a ação do DHT, que é o hormônio responsável pela queda. Certo. Então nós tiramos esses fios considerados seguros e reimplantamos eles onde tem falhas e nas regiões mais sensíveis a esse hormônio. Agora, doutor Mário, o doutor disse aí que grande parte dos pacientes, né, das pessoas que procuram resolver o problema da calvície lá na Mais Cabelo, na clínica, são do sexo masculino. Mas mulheres fazem também esse tipo de procedimento, né? Me fala uma coisa, existe alguma diferença de resultado para os homens e para as mulheres no procedimento e no resultado pós-operatório? Tem diferença ou não? O que acontece, Ricardo? Essa semana a gente operou uma paciente feminina de 45 anos que veio da Bélgica para operar com a gente aqui. Então, a paciente feminina ela tem um problema no intraoperatório que é raspar o cabelo. Certo. Então, hoje existem cirurgias com raspagem e sem raspagem. Mas, de maneira geral, a performance cirúrgica é melhor naqueles pacientes que nós fazemos a raspagem, que é a cirurgia shaved, que a gente fala, onde a gente raspa a área doadora e implanta os fios sem raspar a área receptora. Isso a gente faz no público feminino. Então, o público masculino, pelo cabelo ser menor e ele ter um crescimento mais acelerado, eles aceitam melhor a raspagem do couro cabeludo. Já o público feminino, em alguns casos específicos, por ter que raspar o couro cabeludo, ele acaba mitigando um pouco e diminuindo às vezes a ida à clínica. Mas de maneira geral, o público feminino, ele responde muito bem ao tratamento clínico. Certo. Então,
Então, pensando em mulheres, nós primeiro fazemos um screening laboratorial, investigamos a principal causa de alopécia e aí realizamos o tratamento. Nós escalonamos para uma cirurgia capilar num caso mais avançado, diferente do público masculino, onde o transplante capilar é uma das opções iniciais. Por isso que o grande público das clínicas de transplante, não só mais cabelo, como todas as outras, é o homem. Legal. Você já disse aí que a margem de idade, a média de idade, ela varia muito, tanto de 17, 20, 30 até 80 anos, né? Me fala uma coisa, qualquer pessoa que se sentir incomodada com a calvície, ela pode procurar esse tipo de tratamento, de transplante, ou tem alguma contraindicação para pessoas X, Y, Z? Qualquer pessoa realmente ela pode fazer o transplante capilar, doutor? Não. Não? O transplante capilar não é para qualquer pessoa. Certo. Ela, além de ter uma condição física, passar por exames laboratoriais, avaliação cardiológica de risco e estar apta a realizar o procedimento, ela tem que ter uma área doadora suficiente. Certo. Então, se ela não tiver uma área doadora suficiente e tiver uma doença ativa no couro cabeludo, vou dar um exemplo de uma doença cicatricial, que é muito comum no público feminino, chama alopécia fibrosante frontal. Esse tipo de patologia só tem indicação cirúrgica após 2 anos de estabilidade do quadro clínico do paciente. Então, feito o diagnóstico, realizado o tratamento e acompanhamento, somente após 2 anos nós podemos realizar de fato procedimento cirúrgico nele. Certo. Então, cada caso é individualizado, nós temos que avaliar o todo para aí sim dar a melhor indicação, se de fato é cirúrgica ou a manutenção do tratamento clínico. Então, de fato, o transplante capilar não é para todo mundo. Ele tem que ter uma indicação precisa, porque é um procedimento médico e tem que trazer benefício para o paciente. E ele é encarado como um procedimento cirúrgico, né, doutor? Procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Minimamente invasivo, tá. Me diz uma coisa, uma pergunta que não quer calar. Isso aí, eu tenho vários amigos que fizeram um transplante e tal, e a pergunta é, o transplante capilar, ele é definitivo? Por um exemplo, o cabelo transplantado, ele pode sofrer queda novamente ou não? O que você me fala sobre isso? O transplante capilar, ele é um procedimento cirúrgico definitivo. 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 Certo. O fio transplantado, ele não tem o histórico genético para a queda. Sim. Porém, os fios nativos continuam com esse histórico positivo para a queda. Então, se o paciente não realizar o controle clínico, que seria o acompanhamento do a manutenção, né? Exato. Manutenção. A manutenção é igual o carro. Se você não fizer a manutenção, ele vai quebrar. E o cabelo é a mesma coisa. A alopecia androgenética é uma doença crônica, ela é hereditária, que não tem cura. Ela tem controle. E o controle é feito através do acompanhamento. Entendi. Então, se você não acompanhar, não fizer uso regular de medicação ou aplicação de medicamento direto no couro cabeludo, a sua calvície, mesmo já tendo realizado um transplante capilar, ela pode avançar naquelas áreas que ela já tem propensão a isso. Mesmo porque se a pessoa atendeu uma área que estava com deficiência capilar, e resolver o problema, a outra que não foi atendida, ela pode cair. Exatamente. É isso o raciocínio clínico. Fazendo... E ela, aí, caso seja necessário, realizar mais uma sessão cirúrgica. Certo. Existem pacientes que com uma única sessão cirúrgica resolve, nunca mais ele precisa reoperar. E existem pacientes que têm uma predisposição genética muito avançada à calvície, pelo próprio histórico familiar mesmo, e esse paciente precisa realizar mais 1, 2, até 3 sessões. E hoje, assim, a gente vê que o transplante capilar, eu não sei se eu estou errado, mas assim, virou quase que não vou falar assim um modismo, mas... Ele é o silicone do homem, Ricardo. Exato, ele popularizou. Popularizou. Todo mundo que eu converso, vou fazer o transplante, vou fazer vou dar um jeito... Corrigir as entradas. Vou dar um trato na careca, aquela coisa toda. Então, na verdade, hoje está bem popular isso, né? Muito mais acessível. É um procedimento cirúrgico mais acessível. Antigamente, pelos altos custos e pela dificuldade até mesmo de geolocalização, porque eram muito poucas clínicas que realizavam esse tipo de procedimento no Brasil. Então, hoje em dia, nós temos clínicas espalhadas em todos os estados do Brasil, clínicas próximas do paciente, que realizam um trabalho de excelência
a nível nacional e mundial. Hoje o transplante capilar brasileiro é conhecido lá fora como um transplante capilar de alta qualidade. Olha só. Diferente do transplante turco, que é conhecido pelo volume cirúrgico que eles fazem, nós somos conhecidos pelo transplante capilar de alta qualidade e alta densidade capilar. E me fala uma coisa, como é que é, já que a gente falou que é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, mas ele não deixa de ser uma cirurgia, né? Como é que é o pós-operatório de um transplante capilar? Dói? Como é que é? Que cuidado que o paciente deve ter depois desse procedimento? Veja bem, Ricardo, a cirurgia capilar, por ser minimamente invasiva, ela permite um retorno rápido às atividades. Certo. Então esse paciente, de maneira geral, depois de 3, 4 dias ele pode retornar ao trabalho de maneira leve, depois de 10 dias pode retornar a realizar atividades físicas, só que tem um inconveniente, que é dormir com aquele travesseirinho de avião de pescoço e de barriga para cima na cama, que todo mundo reclama, mas não tem jeito. Mas por quê? Porque se você bater na área transplantada, gerar um trauma na região, é como se fosse um plantio a área transplantada. As mudinhas, nos primeiros 10 dias, elas estão criando raízes. Se a gente gerar um trauma aqui na região, as mudinhas vão morrer. Então a gente tem que tomar todo cuidado para não bater a cabeça, para não coçar, para não colocar nenhum boné, nenhum acessório que venha gerar atrito na região e prejudicar o procedimento cirúrgico. Mas de maneira geral o paciente não sente nenhum tipo de dor. Certo. É um procedimento minimamente invasivo, muito seguro, porque hoje em dia nós utilizamos protocolos de segurança para mitigar risco. O mais importante do paciente é a saúde dele e não a estética. Ele tem que entrar na clínica bem e sair melhor ainda. Sim. E além disso, o pós-operatório ele passa com um piscar de olhos. 10 dias ele já retorna praticamente todas as suas atividades, volta a praticar atividade física, banho toma normal, retorna à rotina de trabalho. Então é um procedimento muito procurado por homens pela praticidade e agilidade no resultado. E me fala uma coisa, doutor, quanto tempo que uma pessoa que faz esse tipo de procedimento ela tem que fazer esse acompanhamento, essa manutenção, né? Estar frequentando a clínica Mais Cabelo, né? Até para fazer um acompanhamento pós-operatório. Quanto tempo que é necessário continuar fazendo a visita aos especialistas? Ela já tem uma alta imediatamente? Como é que funciona isso aí? De maneira geral, a gente realiza um acompanhamento de 1 ano com o paciente, que é o follow-up do pós-operatório cirúrgico. Então, durante 1 ano, ele tem encontros regulares na clínica para a gente fazer o escalonamento da evolução cirúrgica dele e avaliar o grau de evolução folicular. Porém, depois de 1 ano, é importante esse paciente manter a assiduidade no acompanhamento. Certo. Tanto à distância quanto presencialmente. Aqueles pacientes que resolvem voltar a cada 6 meses e 1 ano no pós-operatório mesmo. Então a gente tem uma rotina de acompanhamento depois de 1 ano também, para evitar que aquelas áreas que não foram transplantadas, porque nós realizamos uma cirurgia de acordo com a necessidade, certo. Não existe uma cirurgia preventiva, eu vou fazer tudo porque se cair está prevenido, isso não existe, porque a área doadora ela é limitada, então a gente tem que focar nas principais regiões de falha e cuidar para evitar a queda daquelas regiões que não foram transplantadas. Você já pegou algum caso assim que a pessoa chegou para fazer o transplante e não tinha área doadora? Você falou, cara... Sem dúvida nenhuma, é muito comum isso acontecer, principalmente em paciente mais velho. Porque esses pacientes acima de 60 anos não tinham na época deles não tinham informações e muito menos acompanhamento desse tipo. E a área doadora acabava se tornando cada vez mais reduzida e aí impede a própria realização da cirurgia. E... Por exemplo, a área doadora tem que ser da própria pessoa, por exemplo, de um filho, no caso, não serve? O transplante capilar interpessoal é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Ah, proibido. Tá, proibido. Olha só. Não que não possa ser realizado. Mas em caráter experimental ele pode ser realizado, mas ele é proibido. Olha aí, informação importante, né? Doutor, me fala uma coisa. Você já ouviu algum mito sobre transplante capilar? As pessoas, não vou fazer por isso, né? Então, eu gostaria de perguntar se você já ouviu, se tem isso ou não. O maior mito, Ricardo, referente ao cabelo é com relação ao uso de boné.
todo paciente que chega com calvície, ele tem uma história relacionada com boné. Não, naquele período da minha vida eu usei boné muito tempo, ou eu estava usando boné e depois que eu comecei a usar boné, meu cabelo começou a cair. E na realidade é um mito. É um mito, exatamente. O boné não faz cair cabelo. O boné não promove a queda capilar. O que promove a queda capilar são aqueles fatores ambientais e genéticos que eu já citei hoje aqui. Mas o cabelo, ele não cai, o cabelo não promove queda capilar. Bom, você deve já ter lidado com muitos pacientes, né, nas suas clínicas aí, né, nas diversas cidades que você atua com a clínica Mais Cabelo. Uma pergunta, o que você percebe de mudança emocional nas pessoas que obtêm um resultado positivo com o transplante capilar? O resultado é na própria expressão facial, eles vêm fascinados, porque a queda de cabelo, de maneira geral, ela envelhece o paciente em torno de 1 década, Exato. Que é o que a gente tem como parâmetro de aparência e visagística. Então a gente avalia o paciente e o transplante capilar, ele retorna para ele em torno de 10 anos de qualidade de autoimagem pessoal. Então ele se sente mais jovem, mais autoconfiante. E muitos dos pacientes, eles voltam às vezes até mais magros, porque retornam a praticar atividade física. O cara fala, já tenho cabelo mesmo, vou cuidar agora do corpo. Ele começa a escalonar o cuidado. Que legal, né? Para o corpo e para as outras áreas da vida. Muitos pacientes precisam desse empurrão, desse start, Ricardo, para realizar outras atividades que vão melhorar o seu desempenho como um todo, no trabalho, na vida pessoal e familiar. Que legal. Doutor, me fala uma coisa, a gente está numa fase do nosso tempo, né, da nossa vida, que a inteligência artificial, a tecnologia, ela está presente em muitas áreas, em muitos segmentos, né? E na medicina também não é diferente. Quais são as principais tecnologias hoje dentro do segmento de transplante capilar? E na tua visão como médico especialista nessa área, como é que você enxerga esse segmento daqui a alguns anos? A tecnologia ela vem ajudar ou não nesse segmento? Ricardo, já existe robô que realiza transplante capilar. Já existe robô? Já existe, não é de ontem. É de hoje, esse robô chama Artas, é um robô ultra tecnológico que realiza o procedimento cirúrgico. Ele tem a mesma tecnologia do Domo de Ferro de Israel, onde ele promove a retirada folicular exata. Porém, ele tem um tempo de reação, e esse tempo de reação dele é mais lento do que o ser humano. Então, uma cirurgia comigo e com a minha equipe, que demoraria em média 6, 8 horas, com esse tipo de robô acaba demorando 12, 15 horas e acaba tornando o procedimento um pouco mais inviável. Mas eu acredito que num futuro próximo vão existir outros robôs operacionais que irão realizar outras partes do procedimento cirúrgico, assim como esse robô com inteligência artificial própria já realiza uma das etapas, que é a retirada dos fios. Então existem clínicas hoje no Brasil que fazem essa retirada robotizada. Além dessa tecnologia, existem outras tecnologias onde nós realizamos dentro da clínica mesmo, para mapear a área doadora e a área receptora do paciente, fazendo a estimativa exata da quantidade de unidades foliculares que aquele paciente precisa. Então nós escaneamos tanto a área doadora quanto a receptora e a partir desse scanner nós temos uma noção precisa da quantidade de folículos que vão ser necessários para a realização daquele procedimento cirúrgico. Bom, você falou isso aí tudo, mas aí me veio uma pergunta. Me fala uma coisa, culturalmente falando, vamos lá, pegar uma pessoa hoje e falar assim, a gente vai fazer o procedimento em você. E o robô vai operar? Quem vai operar é o robô. Qual a reação? Culturalmente existe uma enorme dificuldade, Exatamente. Né? As pessoas, eu, por exemplo, não queria ser operado por um robô, não. Fico meio assim, ressabiado. Eu prefiro ser humano por isso que eu te perguntei, né? Mas, de maneira geral, existem algumas clínicas no Brasil que usam esse tipo de tecnologia e tem boa adesão dos pacientes. Certo. Mas, num futuro próximo, acredito que nos próximos 10 anos, com certeza vão ter outras etapas do transplante que vão ser otimizadas pelo robô, assim como existem outros tipos de cirurgia. O próprio Elon Musk falou que nos próximos 10 anos o médico cirurgião não vai existir mais, porque o robô vai realizar procedimento cirúrgico 24 horas por dia. E o procedimento do transplante, por ser um procedimento minimamente invasivo
e que não gera risco para a saúde do paciente, sem dúvida nenhuma, eu acho que com certeza está no arsenal desse tipo de robô. Porque uma cirurgia mais complexa, por exemplo, neurocirurgia, uma cirurgia abdominal, dificilmente eles vão colocar um robô para começar a operar esse tipo de procedimento. Sim. Acredito que sejam nas cirurgias minimamente invasivas. E é nesse tipo de procedimento que o transplante se enquadra. Dr. Mário Andrioli, me diz uma coisa, qual o conselho que o médico, Dr. Mário, daria agora para as pessoas que estão pensando em fazer um transplante capilar? O principal conselho é buscar bons profissionais e se sentir seguro e acolhido na proposta que o profissional ele vai te desenhar. Existem várias linhas de pensamento e vários tipos de tratamento, mas você tem que se sentir o mais seguro e confortável possível com aquele profissional, porque aí sim você cria uma boa relação de confiança, vai seguir o tratamento clínico da maneira adequada e vai ter o resultado desejado. Não procure preço, procure qualidade e confiança. Isso que eu ia dizer, porque assim, eu já ouvi pessoas que querem fazer o transplante, faz até em outro país, né, por questões de preço, né. Eu acho que a questão estética, ela tem que ser sobrepesada na questão financeira, né? Porque talvez você procura algo assim que talvez tenha um custo menor, mas que o resultado depois não te agrada muito, não é isso, doutor? Exatamente. Antigamente os pacientes iam para a Turquia, Ricardo, era muito comum esse movimento dos próprios brasileiros, iriam em excursões com vários amigos, ficavam alguns dias na Turquia, realizavam um procedimento cirúrgico e retornavam para o Brasil. Hoje o caminho está sendo para o Paraguai. Já ouvi falar. Muitos pacientes eles estão indo para o Paraguai para realizar a cirurgia de transplante capilar. Com certeza o benefício econômico de realizar em outros países é viável, porque a carga tributária deles é muito menor do que a do Brasil, porém existem outros riscos sanitários, de realização. Será que é o médico mesmo que realiza o procedimento nessas regiões? Será que é uma equipe médica que te acompanha no pós-operatório? E se, eu brinco, e se der uma zebra? E se acontecer algum problema? Os médicos vão estar habilitados para cuidar não do seu cabelo, mas da sua vida. Isso é o mais importante. Você vai ter um respaldo hospitalar de segurança. Mais importante do que o cabelo é a vida. E às vezes a diferença financeira é muito pequena entre uma cirurgia no Brasil e em outro país, para correr o risco de saúde mesmo, um risco institucional que vai acabar gerando reflexos ao longo de toda a sua vida. Doutor, me diz uma coisa, quantos procedimentos ao dia é possível fazer? É claro que a gente sabe que depende da complexidade do procedimento, mas na média, assim, quantos procedimentos uma clínica, né, no caso a Mais Cabelo, ela consegue realizar por dia? A gente realiza por unidade 2 procedimentos cirúrgicos. 2 procedimentos. Então no total, ali 3 unidades, a gente realiza em média de 5 a 6 cirurgias por dia. Certo. Cada unidade realiza uma média de 2 procedimentos. Muito mais do que isso acaba tornando inviável, porque o profissional acaba ficando mais cansado, a qualidade cirúrgica acaba se tornando mais reduzida. Mas de maneira geral, de 1 a 2 cirurgias de transplante, pelo alto tempo que é o procedimento e pelo desgaste físico e emocional que o profissional tem. Então a gente realiza no máximo 2 procedimentos por clínica. E aí o paciente chega lá com o problema da calvície, ele é atendido para fazer uma consulta para ver qual é realmente a causa, né? A causa, o diagnóstico dele. Perfeito. Então ele passa por uma consulta. E quantas consultas são necessárias para efetivamente ele fazer o procedimento? São necessárias 3 avaliações. A primeira avaliação que é feita com a minha captadora, onde ela faz o diagnóstico, pré-diagnóstico que a gente fala. A segunda consulta que esse paciente passa por um membro da minha equipe, que avalia o quadro dele e passa para mim. E uma terceira consulta pré-operatória que é realizada comigo. Então ele passa por 3 triagens para que a gente confirme de fato o diagnóstico, o tratamento possível e se os exames estão todos certos e a avaliação cardiológica cirúrgica adequada para ele realizar o procedimento. Existe diferença eu falo de nomenclatura, tá? Diferença de
implante capilar e transplante capilar ou é tudo a mesma coisa? O transplante capilar ele é feito do próprio fio humano. O implante ele é denominado para fios sintéticos. Então existem fios sintéticos que podem ser utilizados para disfarçar um fio de um paciente humano, e aí esse termo é utilizado para um material análogo, mas ele é exógeno, ele não é do corpo, ele é um material sintético. Então o implante é para material sintético. O transplante é da própria estrutura capilar do paciente. Olha só. Muito importante essa informação, né, que a gente não sabia. Doutor, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Eu já vi algumas pessoas, principalmente, claro, do sexo masculino, todos do sexo masculino, a fazer preenchimento com pelos na barba. Ótimo. Existe isso aí? Com certeza, Ricardo. O transplante de barba ele é muito comum no público masculino. Hoje pela manhã atendi um paciente que veio de uma consulta para avaliar a evolução do grau do transplante de barba dele. Então ele fez a correção cirúrgica e depois de um ano estava super satisfeito. A grande diferença do transplante de barba para o transplante capilar é a direção do fio. Então o fio ele tem que ser direcionado para baixo, porque a barba ela nasce para baixo, e os fios da barba só são fios de 1 e 2. Os fios do cabelo, as unidades foliculares capilares, podem ter de 1 até 7 fios. Na barba a gente só pode colocar unidades foliculares com fios de 1 e 2. Então não nasce um tufo da barba com 3, 4 fios, mas do cabelo nasce. Isso. Mas na barba não. Então, para fazer a cirurgia de correção da barba, nós temos que nos atentar porque só podem ter unidades foliculares com fios de 1 e 2. E a Mais Cabelo também faz esse tipo de procedimento. Nós somos especialistas na realização de transplante capilar, de barba e sobrancelha. Sobrancelhas também. Muito comum no público feminino. Olha. Nós realizamos o procedimento de correção cirúrgica, melhora da densidade e volumização do transplante de sobrancelha. E apesar de ser uma área menor, é um transplante mais delicado e demora mais do que o transplante capilar. Um transplante de sobrancelha total hoje, Ricardo, demora de 12 a 15 horas para ser bem executado. Olha só. Muito mais do que um transplante de cabelo. Pela delicadeza e pela posição e a área que o fio é colocado. E como o fio é colocado na sobrancelha em cima de uma estrutura muscular, nós temos que cuidar para, ao se movimentar os olhos, abrir e fechar, o fio não mudar de direção. Que legal. Então é um trabalho mais detalhista possível o transplante de sobrancelha. Eu diria que ele é uma evolução do transplante capilar. Bom, doutor Mário, a gente está conversando aqui sobre um tema que está muito em voga, né? Como você disse, popularizou o transplante, né? Não só capilar, de barba, de sobrancelha. E você está trazendo aí informações importantes para o nosso público, né? Legal, você como profissional, especialista na área, né? Está à frente aí da Clínica Mais Cabelo. E é claro que o nosso tempo também já está se esgotando, né? Você vê que passa bem rápido o bate-papo, né? Super rápido, muito bom estar aqui com vocês. Quando a conversa é bacana, passa rápido. Para a gente fechar aqui, doutor, eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte: qual é o conselho que você daria, né, para essas pessoas? Você já falou, né, procurar um profissional, mas o que você gostaria de dizer agora para essas pessoas que estão pensando em fazer um transplante capilar? O que essas pessoas devem saber antes de tomar essa decisão, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Tem muitas pessoas que têm esse problema de calvície, né? E que já pensou talvez em fazer um transplante, mas que ficou meio receoso, aquela coisa toda. Eu gostaria que o doutor desse esse conselho. O que as pessoas precisam saber antes de tomar essa decisão? As pessoas primeiro precisam seguir o perfil do Dr. Mário Andrioli nas redes sociais, que lá tem informações diárias sobre transplante capilar. Bacana. Então acessa lá já o Instagram, né, nas redes sociais do Dr. Mário Andrioli, e lá você com certeza vai ficar muito bem informado sobre o assunto transplante capilar, porque ali o pessoal da Mais Cabelo é excelência no assunto, né, doutor? Show de bola, é isso aí. Mas para o paciente que
está em dúvida se vai operar ou não, ele deve primeiro avaliar as possibilidades clínicas, porque não é só o transplante que resolve de fato o problema da calvície. Tem que fazer um diagnóstico, ele tem que passar por uma avaliação médica. E a partir dessa avaliação que a gente vai conseguir determinar qual é o caminho que ele deve seguir. Antes de uma avaliação médica, ele não pode tomar nenhum tipo de atitude. Então, passou em avaliação médica, aí sim ele vai saber quais são de fato os caminhos que ele deve tomar para resolver esse problema. Tá certo. Dr. Mário Andrioli, da Clínica Mais Cabelo, transformando a vida das pessoas em Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba. E Curitiba, nossa capital, né? Hoje, a gente, em termos proporcional, dá para se saber qual cidade que procura mais o transplante? Se é Maringá, Curitiba? Você acredita que é Maringá? Maringá. É uma cidade do interior, ela tem uma alta... A nível nacional, hoje, nós somos a clínica número 1 no país com maior demanda cirúrgica. Então, Maringá é uma cidade que tem uma grande demanda cirúrgica, principalmente da macro-região em volta. Muitos pacientes nos procuram diariamente para a realização de cirurgia de transplante. Então, de maneira geral, das 35 clínicas que eu auxilio na gestão médica, Maringá é a top 1 no Brasil. Para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta. A gente percebe que pessoas que foram, que têm esse problema da calvície a vida toda, agora que estão procurando solução, né? Você considera isso o motivo da popularização, do modismo, do silicone masculino? Porque antigamente as pessoas tinham um problema de calvície e tal, não estava muito preocupado, mas hoje todo mundo está fazendo. É uma onda de transplante, doutor? Eu acredito, Ricardo, que é aquele efeito neurônio espelho, né? Eu vejo meu amigo fazendo, eu falo, putz, preciso fazer também. Quero ficar com o cabelo. Quero ficar com o cabelo igual o dele. Então é aquele efeito manada. Então um homem olha o outro amigo fazendo, pô, gostou, o resultado ficou bom, vou fazer também, vou me cuidar. Antigamente o resultado não ficava bom, isso desestimulava eles a fazer, é natural, né? Se olha um amigo fazendo um procedimento cirúrgico é para ficar melhor, ficava pior do que estava. Então isso desestimulava qualquer homem a realizar o procedimento. E esse mito veio sendo quebrado nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu estou de atuação nessa área. A gente vem observando que hoje em dia o paciente ele já vem cheio de informações, ele já vem ciente de como vai ser a evolução no pré e no pós-operatório dele mesmo, e ele já não tem, aqueles mitos antigos já acabam sendo quebrados. Mas antigamente, 7, 8 anos atrás, ele vinha cheio de questionamentos e dúvidas se o cabelo de fato ia ficar bom e o resultado ia ser satisfatório. Mas hoje em dia não existe mais esse tipo de dúvida. Eles vêm preocupados em cuidar e dar seguimento no transplante. Que legal. Doutor Mário, a gente agradece muito o tempo que você dispensou para a gente aqui no FixCast, tá? Gostaria, em nome de toda a equipe, né, do nosso CEO, Felipe Simonetti, da Fix Invest, parabenizar pelo seu trabalho, né, à frente aí da Clínica Mais Cabelo, parabenizar por ajudar na autoestima dos homens, mulheres, as pessoas que te procuram para fazer esse tipo de procedimento, né? A gente sabe que realmente essas pessoas têm um resultado além daquilo que é esperado, com toda certeza. Obrigado. Desejar sucesso para você na sua carreira, tá? E dizer que em uma próxima oportunidade nós vamos conversar novamente para falar mais da Clínica Mais Cabelo. Obrigado, Ricardo, pelo convite, por estar aqui com vocês nesse momento, tendo bate-bola aí sobre a minha área de atuação e a minha vida no transplante capilar. Muito obrigado, viu? Sucesso para você. Para você também. E a gente fica por aqui. Neste episódio, conversamos com o Dr. Mário Andrioli, especialista em transplante capilar da Clínica Mais Cabelo, Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba. Te vejo no próximo episódio. Até lá.